Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão perdeu a partida pro Lanús lá na Argentina. Tem time para reverter a situação? Tem. Mas eu acho que nesse momento está todo mundo preocupante. A Supercopa já foi, o Flamengo perdeu e a Recopa tá desandando. Vamos analisar e ver o que a imprensa falou sobre isso. Tem o Cicinho, o Ronaldão, Renata Fã falando sobre essa partida do Flamengo, a análise da partida e os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Por isso faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta, olha só, de 3 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí nos seus grupos e também, se você não é inscrito aqui no canal, Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, vai nos comentários. Coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, Pará. Põe o seu estado, a sua cidade. Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil. Bora para as notícias do Flamengo. Você está falando do jogo, atitude do Flamengo muito diferente daquele Flamengo propositivo, insinuante, que joga com entrosamento, um ritmo de jogo que deixa os adversários desconfortáveis. Nada disso apareceu. Edu, e não é de hoje. É mais uma partida em que o Flamengo não consegue ter um desempenho que se espera dele, minimamente. Minimamente porque a gente vê os jogadores que o Flamengo tem. São jogadores de muita qualidade. Só que a qualidade, ela só vai prevalecer quando você está bem fisicamente, emocionalmente. E a equipe do Flamengo não está nesse momento, Renata. Você vê jogadores que o ano passado faziam movimentos, né, de profundidade, de vir receber a bola, que eles não estão fazendo. E isso também acaba refletindo dentro do jogo do Flamengo. E o Flamengo, Renata, teve mais tempo de preparação. O Felipe teve 2 semanas no mínimo para trabalhar, tanto físico como técnico, e esse time não está evoluindo. Então acho que tem que ter uma conversa. O Flamengo ontem deixou muito a desejar, principalmente na questão de agredir o adversário. Ele não conseguiu agredir, e o Lanús fez o jogo dele, fez o jogo da vida dele, que é o quê? Marcar muito bem a equipe do Flamengo e no ataque ali sempre colocando os zagueiros em dificuldade, como aconteceu o gol, e teve 2 gols anulados. Então acho que saiu barato para o Flamengo, mas falando de Flamengo, de qualidade de elenco, o Flamengo tem que render muito mais. Rona, o Madureira, na teoria, que é o próximo adversário no campeonato estadual, não deve oferecer tantos perigos, é o que se espera. Mas o problema é que o Flamengo de 2026, primeiro teve sim essa questão física, acho que era uma desculpa plausível, só que agora já estamos quase no mês de março, já deu tempo de fisicamente um time que se conhece, não é que manteve as mesmas peças, que trouxe um Paquetá, que é teoricamente um jogador diferenciado. Eu realmente não estou entendendo o Flamengo, é difícil de você conseguir analisar essa equipe, por que não rende? Menina Renata, eu vou, assim, pelo que eu vi ontem, escutando também alguns amigos flamenguistas aí que estavam brigando nas redes sociais. Estavam brigando, entre eles. Clima até. pesado. Entre eles até. A verdade é uma só. Esse time do Flamengo não tem fome. Então quem tá jogando contra o Flamengo, tá indo com fome, com vontade e tá levando a melhor. Porque o time do Flamengo, nós falamos aqui desde o começo, cada posição tem 2 caras que são fora de série, só que também estão sem fome. Alguém precisa dar um prato para eles ou falar, ó, isso aqui vocês precisam saber o que é isso aqui de novo, vocês precisam ter fome, vocês precisam ter vontade, porque ontem parecia que estava vencendo o jogo mesmo perdendo o jogo. Tomaram 3 gols e tudo bem, nós vamos fazer o nosso. Não, nós vamos fazer, cada um fazer do nosso. Quer dizer, não, tá errado. O Flamengo, se não voltar a ser um time coletivo forte, buscar, ter ambição dentro da partida, querer fazer o gol, querer se aproximar do companheiro, finalizar. Não, tá todo mundo correndo como se fosse robozinho. E depois, eu vou falar até mais uma besteira aqui, mas levantem para vocês verem se não vai fazer a diferença. A chegada do Paquetá, depois que gastaram uma baita de uma grana nesse menino, os caras falaram, deixa ele resolver aí. Ele resolve, ele vai resolver. E quando tiver essa mentalidade aí, vocês não vão ganhar nada mesmo. Porque parece um bando de jogadores correndo por correr, sem ambição. O Flamengo é isso, é um time sem ambição. É isso.
Cicinho, tem um detalhe, coletivamente muito mal e individualmente também. Jogadores que são protagonistas, como o Arrascaeta, o Carrascal vinha numa fase muito boa no ano passado, o Pedro, cadê aquele Pedro que a gente pedia na seleção brasileira? Os laterais, os defensores, tá tudo estranho no Flamengo. Exatamente. E o que chamava atenção no Flamengo era exatamente essa diversidade de jogadas, de movimentações, jogadores decidindo o jogo. Até os próprios zagueiros apareciam de surpresa, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Entra exatamente naquela linha que o Ronaldo falou, da fome. E que o Edu também citou muito bem, que é o quê? Essa questão da vontade. Só no talento não vai ganhar. O futebol não se ganha mais só com o talento. E a gente vê os adversários olhando para o Flamengo e vê o quê? Uma possibilidade hoje de você se consagrar. Então o Madureira vai entrar dentro de campo assim. Olha, vamos pegar o Flamengo que hoje não vive um bom momento, os caras não estão jogando bem, ainda não tem uma equipe titular. Nós estamos falando aí, vendo o treinador falar de... os jogadores aí não estão em ritmo. Nós estamos no final de fevereiro, desde janeiro estão jogando. Os caras vão entrar em ritmo quando? Quando parar para a Copa do Mundo? Então assim, o Felipe tem muitas peças nas mãos e os jogadores não estão correspondendo. Ele está tentando buscar o melhor e não está encontrando exatamente pelo baixo rendimento dos jogadores. Então cabe aos jogadores repensar aí na maneira na qual está jogando, porque os adversários não estão respeitando mais o Flamengo. Foi-se a época que entrava falando, perdendo de 1-0, assino aqui embaixo, já tá valendo. Hoje não. Hoje os adversários veem possibilidade de ganhar do Flamengo e com tranquilidade pelo que o Flamengo vem apresentando. E além de ter que reorganizar a rota do time, o Felipe Luiz, eu fico pensando, não deve ser fácil dar uma coletiva depois de cada derrota do Flamengo. E ontem, na coletiva, depois de perder esse jogo para o Lanús, ele acabou comentando o caso do Vinícius Júnior e deu uma declaração que não pegou bem, não. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada en lo que pienso de este país que es tan lindo. Quando ele usa a expressão caso isolado é que pega, não é? Isso já está repercutindo, não foi legal não essa fala. Claro que ele ficou muito tempo no Atlético de Madrid, que tem vários argentinos, não é? E não dá para generalizar. Mas o que aconteceu com o Vini não é um caso isolado, não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira vez. Então, a gente sabe que essa história vem se repetindo há muito tempo. E até por ele conhecer a situação lá na Espanha, já deve ter visto alguns casos parecidos, eu imaginava que ele teria um outro posicionamento público, Edu. Ainda mais sendo brasileiro também, acho que defendendo um co-irmão, né? Porque a gente sabe que independente também e um cara da que é raça, ídolo do Flamengo tudo, também. Mas a gente tem que defender o certo, o correto. E o cara cometeu um erro e tem que se pagar por isso. Então, para mim também essa frase assim, caso isolado, não pegou realmente bem, principalmente para um ex-atleta vitorioso e que está começando uma carreira muito promissora como técnico, porque tem muita condição para isso. Você falar um negócio desse, de repente ele possa estar repensando hoje, realmente eu falei besteira, e pedir desculpa do que ele falou. É por aí, Rona? Ele quis fazer média com os argentinos, mas é crime, velho. Felipe, é crime. Vai fazer o quê, irmão? Vai passar pano pros caras? Você gosta dos argentinos? Parabéns. Gosta dos italianos? Parabéns. Você gosta do capeta? Parabéns. Porque é o seguinte, irmão, é crime. É crime. E o que fizeram com o Vini é crime. Você tem que separar as coisas, irmão. Tudo bem que você perde o jogo, você não consegue montar seu time, sua cabeça tá no não sei aonde. Irmão, é crime. Racismo é crime. Pô, tem que explicar, tem que desenhar. Números, então, do confronto, tá? Essa derrota justa é o questionamento. E como o Donk e a Mari falavam, o Flamengo teve até mais posse de bola. Só que o número ali de finalização que a Mari destacou chama muito a atenção, principalmente no alvo. 5 do Lanús, só uma do Flamengo. Na trave ainda uma do Lanús, tá? Gols esperados, a gente vê que o Flamengo só meio gol, né? Meio golzinho e ações na área rival 25-10. Vamos direto lá para a Argentina, então, Mari? Bora. Donk também, o Pedro Henrique Torre, claro, participou ontem da transmissão, tá conosco. E o Rafa
Rafa também, interminável, hein? Em todos os programas, lives, etc., também participando. Tudo bem, Pedro, Rafa? A gente viu os jogadores do Flamengo não só lamentando, não é, Pedro? Mas absolutamente reconhecendo os erros. Exatamente. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande para você aí. Beijo, Mari. Abraço, Donk. Abraços e beijos para todos no Brasil. Um abraço e beijo aqui também para o companheiro onipresente, Rafael Marques, está em todas aqui. Pois é. Ontem, né, Bruno? Muito se falava da questão, a gente até sempre brinca aqui, o Flamengo rico e também o Lanús não rico. Então, tinha muito essa diferença, batia-se muito nessa tecla por aqui o tempo todo. Mas o Flamengo não conseguiu desenvolver o seu futebol. O Felipe Luiz, uma escalação sem atacante, sem centroavante mesmo. Atacante ali, você pode dizer que eram o Cebolinha e o Luiz Araújo pelos lados, mas por dentro o Carrascal e a Arrascaeta. E ficou bem claro já desde o início, Rafa, que não deu certo. E também parece que os jogadores, o próprio Felipe, estão entendendo que a coisa não está andando, estão admitindo que de fato não é uma questão de insistir, é uma questão de mudar. Exatamente, né, Pedro? Muito bom dia a você, bom dia ao Bruno, a Mari, ao Donk, ao Fã de Esporte. No futebol, como na vida, escolhas significam renúncias, né? E o Felipe Luiz ontem escolheu um time técnico, contemplar os jogadores que estão vivendo um momento melhor para esse início de temporada, principalmente o Cebolinha pelo lado esquerdo, o Carrascal, que apesar de uma outra situação de irregularidade do ponto de vista individual, está mostrando muita confiança. Ele escolhe um Flamengo mais técnico, apostando muito nessa jogada de aproximação, na combinação da troca de passes, jogadores que têm facilidade para encaixar o passe no espaço mais escasso, mas na prática não deu certo. E olha que o Flamengo enfrentou o Lanús com marcação híbrida no primeiro tempo. Metade da etapa inicial o time da casa jogou com marcação alta, isso surpreendeu. O Flamengo teve problemas para sair com a bola, tanto que o Pulgar sai da função de primeiro volante, vem para a função de terceiro zagueiro e o Alexandre se solta um pouco mais. Depois a marcação do Lanús baixou a sua linha e aí automaticamente o Flamengo teria mais espaço para essa construção. E nem assim o jogo coletivo aconteceu. É muito pouco, a Mari destacou isso no seu bom dia, é muito pouco para um time com o talento que o Flamengo tem, e não estamos nem discutindo ainda modelo de jogo, escolhas táticas, estamos discutindo desempenho técnico. É muito pouco para este time do Flamengo, para esses jogadores do Flamengo terminarem uma partida decisiva de um campeonato internacional com apenas um chute no gol. Exatamente. A gente até ouviu um trechinho do Felipe Luiz, ele falava aí, não estivemos no nosso melhor refino técnico. Deve ser a quarta vez ou quinta que ele fala isso numa coletiva pós-jogo nessa temporada. Falou da questão do campo, falou também de questão de vento. O campo, a gente estava lá presente, foi bastante irrigado, né, antes da partida, no intervalo e tudo mais. Então o Flamengo, de fato, teve muitas dificuldades e, mais uma vez, uma dificuldade, uma fragilidade defensiva também. O Felipe Luiz, ontem na coletiva, disse o termo, o adversário afogou muito a gente no nosso campo. E aí vem aquele cruzamento da esquerda entre os zagueiros, como foi o gol do Luciano no São Paulo e Flamengo. Então são erros recorrentes e o Léo Ortiz saiu balançando a cabeça. 9 jogos, 11 gols sofridos em apenas um contra o Vasco. Esse elenco principal não tomou gol em 2026. A gente tem vários assuntos para debater sobre o Flamengo ao longo do programa, até porque o jogo pode ser analisado de várias perspectivas. É importante pontuar que o gol do Flamengo, que o Flamengo toma, acontece exatamente depois que o Luiz Araújo, que fazia o papel de marcar o Marcite lá pelo lado direito do Flamengo, esquerdo do Lanús, 1 minuto depois que o Luiz Araújo sai, entra o De La Cruz, o Flamengo não tinha se reencaixado coletivamente, acontece a jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento e o gol marcado pelo Castilho. Então a gente tem assunto para debater e a constatação que fica, Bruno, Pedro, Mari, Donk, é que o Flamengo está entregando muito menos do que deveria para esse início de temporada, meus amigos. Esse é o ponto, né, Rafa, para a gente discutir. Você vai completar, Pedro? Pois não. Não, ia só completar porque ano passado, só para ter uma ideia, essa defesa do Flamengo sofreu 51 gols em 78 jogos. Então é muito diferente do que ele tem apresentado nessa temporada. É um número bem relevante para a gente analisar. Vocês já voltam para a gente discutir esse tema, também para a gente ver a crônica do Pedro. E na volta, você volta daquele jeito, tá, Pedro? Com um rico, mas muito rico. Muito rico. Não é só rico nesse caso, né? Os dois já voltam. Mas em cima do que eles estavam falando, e o Donk lembrou no começo, né, Mari, que os 3 brasileiros perderam jogando fora de casa na ida. Mas parece que a repercussão e a insatisfação é maior com o que o Flamengo fez ontem. Até se a gente comparar com o Botafogo e com o Bahia. Sim. O Flamengo já perde um título, né, na temporada, né? Uhum. Perde Supercopa pro Corinthians. E é muito curioso, porque antes desse jogo, eram 4 partidas sem perder.
Eram 3 vitórias e um empate. Tem, claro, o Sampaio Corrêa, né, em Campeonato Carioca, que goleou, uma apresentação inquestionável. Vence o Vitória, mas a gente falou aqui, né, que o Vitória merecia um resultado melhor. Aí vence o Botafogo numa bola ali no finzinho do Pulgar. Mas é muito também sobre o desempenho, né, Bruno? Assim, o Rafa traz falando que o Lanús surpreendeu o Flamengo nessa marcação alta. Os times vêm fazendo isso esse ano. A gente já tá falando sobre isso, né? Sobre o Fluminense, sobre Inter, sobre São Paulo, sobre Corinthians. Exatamente. Então, assim, não é mais surpresa, né? Os adversários encontraram ali um caminho para incomodar esse Flamengo que é muito superior tecnicamente e na individualidade. E nessa de analisar os números e ver o que aconteceu em campo, aquela posse de bola de 60 e tantos % não significa muita coisa porque o Flamengo fez? Não significa, porque produziu pouco. E a gente viu em alguns momentos da temporada passada também o Flamengo sofrer disso, de ter a posse de bola, mas não conseguir incomodar as defesas rivais. E preocupa não é pela derrota em si. Se o Flamengo tivesse jogado bem e acontecesse uma questão circunstancial, lógico que ia ter repercussão, mas acho que não nesse tamanho. Acho que a gente fala hoje muito mais da atuação do que o Flamengo deixou a desejar. O Pedro lembrava dos números, né, defensivos, mais de um gol sofrido por jogo. O Rafa falou ontem um número para mim muito relevante. Tirando os jogos com as reservas e o do Sampaio Corrêa, um adversário tecnicamente bem inferior e uma goleada, são 8 jogos do time principal e 8 gols marcados. É muito pouco para um Flamengo que tem repertório. Tem a questão de calendário, início de temporada, mas já é o 9º jogo. Eu entendo que ainda não é o ideal, mas já era para o Flamengo estar apresentando algo mais consistente. E está sofrendo em diferentes aspectos. Lá atrás, na construção, quando o adversário marca alto, como a Mari lembrou. Então são muitos problemas que o Flamengo tem deixado a desejar nesse início de temporada. Então aquela história de início de temporada, 10, 11 jogos, já passou então esse período de início de temporada. Acho que exigir fisicamente ainda não. Mas aquela intensidade poderia estar apresentando mas também mais. É sobre futebol e sobre vontade, né? É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Infelizmente, a primeira partida do Flamengo desandou. O Flamengo, cara, parecia... Não sei, o Flamengo parecia morno na partida. E pra você ter uma ideia, olha só os números da partida, né? Inclusive eu falei até no vídeo de ontem, porque isso aqui me surpreendeu demais. Olha só, o Lanús teve 17 finalizações e o Flamengo apenas 8 finalizações, sendo que apenas um chute dessas finalizações foram no gol, que foi a do Cebolinha, um chute. Cara, isso é muito pouco para um time multimilionário. Muito pouco. O Lanús... é uma disparidade muito grande. Todo respeito ao Lanús, mas é uma disparidade muito grande comparando com o Flamengo. O Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Dar apenas um único chute ao gol é de se lamentar. E aí, olha só, 12 escanteios para o Lanús, 3 apenas para o Flamengo. Então, para você ter uma ideia nos números, só nos números a gente já tem uma noção de que o Lanús foi mais ofensivo, o Lanús agrediu mais ao Flamengo. E o Flamengo, estamos entrando numa fase já que tem que começar a se preocupar. Galera, presta atenção, vamos lá. Nós estamos hoje, nesse momento que eu gravo o vídeo, é dia 20 de fevereiro. Já estamos entrando em março. O ano já começou, já estamos indo para o 3º mês de março. Já não dá para nós pensarmos em falar que os jogadores ainda estão desentrosados, ainda tem que recuperar a parte física. É notório isso, mas algo tem que ser feito. Algo precisa ser feito. Precisa ser feito, porque senão começa a desandar. O Flamengo já perdeu a Supercopa, agora vai perder a Recopa. Então, claro, nós temos que se preocupar, que ter esse pensamento em tentar ver o que está acontecendo, porque não dá para continuar dessa maneira. O Flamengo precisa reagir. Nós precisamos torcer para que isso venha acontecer já nos próximos jogos. O Flamengo tem time para reverter esse placar do Lanús? Tem. Tem time para reverter. É um placar que não é preocupante, mas nós sabemos que o Lanús, ele não vai propor o jogo lá no Maracanã. Ele vai querer recuar, ele vai se fechar. E aí, essa é a dificuldade que o Flamengo vai ter. O Flamengo precisa vencer por 2 gols para poder ser campeão. 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Nação, não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.